Olá, pessoal do 8º ano, espero que todos estejam bem. Então, na nossa última atividade, eu vou fazer a nossa correção, porém, eu vou fazer uma ressalva. Eu fiz um desafio para que vocês falassem sobre o Allan Poe. Se vocês percebessem, no próprio livro estava falando sobre ele lá no final do textinho. Então, era um áudio rápido para que vocês pudessem falar sobre ele, certo? Somente uma pessoa mandou o áudio para mim. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe. Ele é o maior expoente do gênero de terror. Nascido em 1809, Poe fez parte do período romântico da literatura estadunidense. Publicou seu primeiro livro de poesia aos 18 anos. As temáticas de suspense e terror sempre estiveram presentes em seus textos. O Corvo também é uma de suas obras de maior destaque, devido à sua composição poética e foi traduzida em diversas línguas. Poe não só escrevia contos, como formulou uma teoria sobre o gênero. Segundo ele, o conto precisa ter unidade de efeito, ou seja, deve ser curto, ter enredo condensado, o suficiente para que a narrativa seja lida de uma só vez, de modo que o leitor possa perceber esse efeito. Ele inspirou renomados autores de thrillers, como histórias de suspense e mistério, exemplos como Arthur Conan Doyle, que criou o personagem de Sherlock Holmes, e Agatha Christie. Poe teve uma vida atormentada. Ainda muito jovem, perdeu os pais e rendeu-se aos vícios do jogo e do alcoolismo. Faleceu em 1849, aos 40 anos, em decorrência de problemas oriundos desses excessos. Então, gente, era algo bem simples. Vocês deviam só pesquisar sobre o autor Allan Poe e falar sobre ele um pouquinho. Só uma pessoa da turma de vocês mandou esse áudio para mim. Então, vou dizendo a vocês. A partir de então, eu vou fazendo a interpretação, fazendo a correção. Então, só vai ganhar a pontuação da interpretação quem mandar para mim. Prestem atenção. Tudo na vida tem tropeços. E, infelizmente, esse ano a gente teve esse tropeço da pandemia. Então, precisamos rever que precisamos também inovar, certo? Assim como não está sendo fácil para mim, eu acredito também não esteja sendo fácil para vocês. Mas vocês precisam não só cumprir com os deveres de vocês, mas a gente precisa também saber que, a meio à adversidade, tudo tem uma solução. E vocês devem achar essa solução nos estudos, certo? Eu sei que a turma é um pouco, vou dizer, preguiçosa, mas vocês precisam se superar disso, certo? Estava vendo que a maioria tem acesso à internet, WhatsApp, mando respostas, perguntas individuais, mensagens individuais e às vezes nem me respondem. Então, gente, me respondam. Eu acredito que vocês precisam mudar o pensamento de vocês, que passar de ano não é só dizer, esse ano vai passar, eu vou passar de ano. A gente precisa rever nossos conceitos. Então, vejam direitinho o que é que você quer para você, certo? E assim a gente caminha juntos, né? Mesmo de longe. Então, gente, eu vou comentar aí uma experiência extraordinária, um conto de terror sobre a morte rubra. Quem quiser achar a mesma história na internet, no YouTube, você acha contada, se tiverem preguiça de ler, né? Que eu acredito que a maioria teve. Só vou repassar aqui o vocabulário.
Abadia, local que abriga uma comunidade religiosa. Amortalhado, envolto por um tecido. Aprovisionado, abastecido. Carrilhão, pêndulo de relógio movido a energia mecânica que emite som a intervalos regulares. Clangor, som forte e estridente. Escrutínio, exame minucioso. Malho, martelo próprio para bater ferro. Mascarada, baile de máscara. Palio, manto, capa. Planejamento, conjunto de panos. Profuso, eita, voltei para o início. Profuso, abundante. Rebite, pequena haste cilíndrica de metal usada para unir peças. Torvelino, movimento em espiral. Estentoriamente, de modo extremamente forte. Opróbio, vergonha, grande desonra pública. Sacrilégio, quer dizer profano, que tem cunho de sacrilégio. Tangível, quer dizer palpável, corpóreo. Trípode, suporte com 3 pés. Vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, ó, no final. Podia ter feito um simples áudiozinho falando sobre o Allan Poe, tá? Então, ele tem, entre outros contos, muito renomados, como Gato Preto e o Poço e o Pêndulo. São outras histórias do Edgar Allan Poe. Vamos lá. Com base no título do conto, foram levantadas hipóteses sobre a morte rubra. Então, quem seria essa pessoa, né? Elas foram confirmadas pela leitura da narrativa? Sim ou não? Então, se sim, né? O título faz referência ao baile de máscara organizado pelo príncipe Próspero na abadia e a misteriosa figura que na festa supostamente utiliza uma máscara manchada de sangue. No fim do conto, indica que a figura era a própria morte rubra ou a morte. Então, o próprio título era, se a gente dissesse, era a própria festa do príncipe, né? O título faz ao baile de máscara do príncipe. Então, a resposta poderia ser essa. Então, preste atenção. Minha resposta não quer dizer que seja sempre a certa. Vocês podem ter dado uma resposta de vocês e complementem a sua resposta. Não é necessário que seja igual à minha, certo? Então, aí o título do texto faz referência ao baile de máscara, certo? Então, aí no 2, copie no caderno este quadro e complete com os momentos de narrativa. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a situação inicial, aí já dá aqui, a morte rubra devasta o país. A resolução inicial é que o príncipe Próspero escolhe 1000 pessoas e se isola com elas dentro de uma abadia, certo? Essa foi a resolução inicial. Situação de aparente equilíbrio. O príncipe vive de forma tranquila e confortável e decide promover um baile de máscaras. Qual foi o conflito na hora do baile? Uma figura misteriosa é percebida no baile. O clímax é aquele momento mais de temor, né? O clímax, ao desafiá-la, o príncipe cai morto. Então, o clímax, ao desafiar a morte rubra, ele cai morto. E o desfecho, aí, é que a morte rubra leva todos à morte. Quem estava na abadia, né? A abadia é o lugar. Então, a morte rubra leva todos à morte. No terceiro, aí, seguindo, no conto Morte Rubra é uma peste. Sobre ela, responda no caderno. Quais eram os sintomas dessa doença? Logo no início, no primeiro parágrafo, ele diz dores agudas,
uma tontura súbita, sangramento profuso por todos os poros e depois a composição. Então, esses eram os sintomas da doença. B. Lê estas características usuais à peste. Qual não se aplica ao conto? Vamos lá, cada um. Doença contagiosa que causa infecção? Não, né? Epidemia que causa um surto de uma doença? Também não. Algo mórbido, funesto que lembre a morte? Não. É o 4. Então, o 4 aqui, resposta correta. Ele lembra o fedor, o cheiro horrível e insuportável, certo? Que lembra a morte rubra. No quarto, o estado de espírito do príncipe muda radicalmente ao longo da narrativa. Relacione o nome dessa personagem às suas características. Então, na quarta questão, o personagem era como? Como eram as características do príncipe? Ele era um homem extravagante, vivia uma vida luxuosa, e seu nome era Próspero, né? Pode ser associado a uma vida muito cheia de luxúria, né? Então, ele tinha uma vida próspera. Aí, então, o príncipe era extravagante e gostava de uma vida luxuosa, né? B. Como o príncipe se comporta diante da figura mascarada? Ele sente medo e nojo. Depois ele é tomado por um sentimento de cólera incontrolável, certo? Então, lá no texto ele fala que ele sente medo e nojo e depois ele sente uma cólera incontrolável. C. A reação do príncipe gera expectativa no leitor. Explica essa ideia. Com certeza, né? Então, assim como o príncipe, espera-se que o leitor, você, né, fique assustado com o que está por vir e com a identidade da figura misteriosa. A gente queria saber quem era a pessoa, mas a gente não consegue saber quem é a pessoa, então desestabiliza quem é o leitor. A gente não consegue descobrir quem é a morte rubra, né? No quinto, por que o príncipe se isola com certas pessoas em uma abadia fortificada? Porque a morte rubra está matando praticamente toda a população do país. Então, ele escolheu aquelas pessoas achando que a morte rubra não iria chegar até lá, né? Então, porque aí você poderia colocar que a morte rubra estava matando muitas pessoas. No sexto, o que há de comum entre as pessoas que o príncipe próspero decidiu salvar? No texto diz, ele só escolheu salvar os amigos saudáveis e joviais, escolhidos entre cavalheiros e damas da sua corte. Então, ele escolheu essas pessoas, né? Que era próspero, igual ao seu nome. Sétimo, indique no caderno as situações abaixo que contribuem para o suspense. Então, vocês podiam circular, sabe? Indique as situações. Então, no sétimo aí é mais de um. Vamos ver aí. 1. A fuga do príncipe para uma de suas abadias com determinadas pessoas indica suspense? Não. A decisão do príncipe de organizar um baile de máscara indica suspense? Ainda não. A descrição do sétimo salão onde ocorre o baile? Sim, né? Quando ele descreve detalhadamente como era o salão do baile. Ele descreve aí no texto detalhadamente. Então, o 3 é uma das respostas, né? Certa. Vocês podem circular ou marcar um xizinho, certo? O badalar do relógio do pêndulo e a pausa que ele instaura na festa. Sim, porque a cada badalada do pêndulo, as pessoas se entreolhavam, né?
A descrição da misteriosa figura mascarada também sim. Então, as situações que contribuem para o suspense aí é do 3, 4 e 5, esses três últimos. Seguindo, oitavo. Porque o trecho, até que finalmente começaram a soar as 12 badaladas da meia-noite no relógio do ébano, acentua o efeito do mistério no conto. Então, aí, no imaginário das pessoas, a meia-noite representa um mistério, um momento misterioso. Nesse momento, a gente conhece que os feitiços se desfazem ou que o encanto se inicia. É o que a gente conhece de histórias e contos, como vamos dizer, a Bela e a Fera, né? Tem também a Bela Adormecida, tem esses contos da meia-noite, né? E aí, seguindo o oitavo, vocês podem dizer que representa um momento misterioso, certo? Nono, contos de terror costumam apresentar elementos sobrenaturais, ou seja, situações que a ciência não explica. O que há de sobrenatural na narrativa lida? Da morte rubra aparecer como uma pessoa, né? No baile. Então, a gente pode dizer que ela se personificou, certo? Ela se personificou da morte rubra em meio ao baile de máscaras. Então, a personificação da morte rubra em meio ao baile de máscaras. Essa pode ser a resposta, tá? Seguindo aí, releia o trecho. A seguir, observando as palavras em destaque. O sétimo compartimento era total, amortalhado por palhas de veludo negro que não somente pendiam nas paredes, como recobriam-lhe todo o teto e tombavam em dobras pesadas sobre o tapete do mesmo material e da mesma cor. Nos vitrais dessa sala predominava o escarlate, ou antes um tom profundo de vermelho sangue. Essa é a descrição do salão. Como a opção de certas cores acentua o clima do terror na narrativa. Então, a gente pode dizer que as cores escuras, né, como eles negro, vermelho, sangue, torna o ambiente mais pesado, né? E o vermelho a gente pode associar com o sangue, com um clima de terror, né? Então, as cores escuras intensificam o clima de terror, né? Já se remete a negro, vermelho, vermelho sangue, certo? Então, essa era a possível resposta que vocês poderiam ter dado. Essa, como opção por certas cores, acentua o clima de terror, né? Fica um ambiente mais pesado. No 11, a organização do baile de máscara é fundamental para a construção da narrativa. Justifique sua resposta. Claro, né? Em meio ambiente de máscara, a morte rubra se revela aos convidados. Em razão, todos pensam que se trata de alguém fantasiado. Então, a morte rubra, ela se apresenta no baile de máscara e todo mundo acha que é uma pessoa comum. Se não fosse o baile de máscara, não havia um ser com tais características de infiltrar no local, né? Então, a resposta que vocês podem ter dado aí é que, em meio ao baile de máscara, a morte rubra se revelou aos convidados por meio do baile de máscara, né? Ele estava mascarado também. Ele ou ela, sei lá. A morte rubra. No 12, ao constatarem a morte do príncipe, os convidados se enchem de coragem e tentam agarrar o mascarado. O que eles descobrem nesse momento? Eles percebem
que sob a mortalha e a máscara daquele ser misterioso não há forma palpável. Então, lá no texto diz que a mortalha e a máscara fica e não há nada dentro da mortalha dele, da morte rubra, né? 13. Retome a descrição que o narrador faz da figura mascarada. Copie no caderno os trechos em que ela é descrita no conto. Então, aí no conto diz assim, que a criatura era alta e esquálida, quer dizer, alta e magra. Amortalhada da cabeça aos pés, pelos planejamentos que costumavam ser levados à tumba. A máscara que lhe escondia a fisionomia tinha sido confeccionada de modo a lembrar, em seus menores detalhes, o rosto de um cadáver endurecido. Quem colocou isso está corretíssimo. Pode ser outra também. Sua vestimenta estava manchada de sangue e sua testa larga. Juntamente com todos os traços de seu rosto, estava coberta pelo assustadoras manchas que caracterizavam o horror escarlate. Certo? Um ou outro você encontraria estar correto. É só para copiar um trecho do texto que descreve como era a morte rubra. B. Considerando essa descrição, como o narrador identifica essa figura? Ele identifica pela máscara da própria morte, né? Ele identifica pela máscara da própria morte. Vamos aí, seguindo 14. Relê a primeira e a última frase do conto. Há longo tempo a morte rubra devastava o país. A escuridão, a decomposição e a morte rubra assumiram o domínio incontestável sobre toda a abadia. Então, responda no caderno, comparando esses trechos com o que se pode afirmar. 1. O conto tem estrutura circular, pois no fim retoma o cenário inicial. Vocês acham que é isso? Sim, né? No início ele já diz que a morte, há longo tempo a morte rubra devastava o país. Depois a escuridão e a decomposição assumiram o domínio. A primeira e a última frase do conto. Então, esse 1 aí, vocês podem circular, vocês podem marcar um xizinho, que está correto. 2. O desfecho mantém o equilíbrio das forças entre as principais personagens confrontadas. Esse teve desfecho. O desfecho que todo mundo morreu, né? Não teve equilíbrio de nada, não. Então, essa não é. Então, é mais de uma. O desfecho coincide com o clímax da narrativa, que é o assustador, que todo mundo pode chegar a morrer. Sim. Então, o conto não tem desfecho. Tem sim. Todos morrem, né? Então, o 1, aí, o 1 e o 3, vocês marcam um xizinho, um circular, tá certo? E aí, gente, ele faz uma coisa bem interessante aqui, ó. O conto de Allan Poe foi publicado originalmente em 1842 em uma revista estadunidense titulada Grimm's Magazine, do qual ele próprio era editor da época. Nela divulgavam-se contos, partituras musicais e resenhas críticas. Você conhece alguma publicação brasileira atual com esse perfil semelhante? Você vai dizer sim ou não, certo? Se vocês conhecem alguma online, né? Às vezes a gente gosta de ver histórias assim. Em que suporte de texto deste século e conto depois poderia ser publicado? Foi o que eu disse a vocês no início. Vocês podem escutar a mesma história no YouTube, certo? Tem. O suporte seria pela online, né? A internet dá esse acesso de escutar pelo YouTube a mesma história. Se vocês quiserem escutar, fiquem à vontade.
quem não lê o texto, né? 16. Todo texto tem uma função social: entreter, ou instruir, ou divertir. Em sua opinião, quais seriam as funções sociais dominantes num conto de terror? Assim, pode ser entreter, para quem gosta, pode ser, você pode ter pavor, né, na hora que esteja lendo. Então, a leitura faz com que a gente tenha sentimentos também, tá? Então, ele pode provocar, entreter, pode provocar terror. Então, são os sentimentos que provocam em você na hora da leitura, tá? 17. Na Europa, no século XIV, houve de fato uma peste bubônica que dizimou quase um terço da população. Ela ficou conhecida como a peste negra. Vocês devem ter estudado história. O que há em comum entre o nome da peste que existiu e o da inventada por Poe? Muita relação, né? Que efeito esta associação causa no leitor do conto? Então, elas fazem referência à doença, né? E a gente pode também fazer referência à doença do Covid. Então, há 100 anos, no século XIV, teve a peste negra, outras doenças também. A gripe espanhola, né, dizimou muitas pessoas, dizimou quer dizer, matou. E hoje, no mundo inteiro, a gente tem a peste negra. O Covid-19, né? Então, com os séculos passando, podemos perceber que as doenças fizeram parte, né, do quadro da população mundial, mas só que aí, às vezes, a gente pode ver que a peste negra foi na Europa, a gripe espanhola, certo? Mas o Covid-19 está sendo no mundo inteiro, tá? A gente pode fazer essa relação. E aí vocês fazem um resuminho. Que efeito essa associação causa no leitor do conto? Causa tristeza, causa pensamentos negativos, causa contextos negativos, que é o que? Desemprego, a gente fica desmotivado. Essa situação que a gente está vivendo atual, certo? Aí, gente, eu achei muito interessante a gente fazer essa comparação entre os textos. Quem lembra que a gente viu, leu o Se Eu Fosse Sherlock Holmes? Então, no 22, no conto de enigma, então, o Se Eu Fosse Sherlock Holmes é um conto de enigma. Esse, A Morte Rubra, é um conto de horror. O suspense é essencial para o desenvolvimento da narrativa. Qual é a função específica do suspense em cada caso? Então, vocês poderiam dizer, o suspense no conto de enigma deixa o leitor curioso sobre a revelação dos aspectos do crime. Deixa o leitor curioso. Já no conto de terror, ele cria uma atmosfera de assustadora, de elementos sobrenaturais. Então, tem essa diferença. O conto de enigma, ele leva o leitor a ficar curioso sobre o aspecto de um crime, né? O de enigma sempre vai ocorrer um crime. E o conto de terror, ele cria uma atmosfera assustadora com elementos sobrenaturais. Então, essa podia ser a possível resposta de vocês, né? Então, o conto de enigma, por isso que era importante vocês participarem do áudio, porque eu pedia que vocês dessem um exemplo do conto, uma das características do conto de enigma, que era a questão do suspense, deixando o leitor curioso, e o de enigma, deixa o leitor curioso e revelando os aspectos do crime, de um crime. Sempre vai haver um crime no de enigma. E o de horror, levando a atmosfera assustadora e sobrenatural. Já no 23,
Questão 23. Qual conto tem desfecho mais positivo e qual se encerra de forma negativa? Então, com certeza, o de forma positiva é o conto de enigma, né? Que ele solucionou o crime. E o conto de terror se encerra com o príncipe e seus convidados todos mortos. Tem um desfecho negativo, né? Então, o conto de enigma sempre vai ter um desfecho positivo e o conto de terror sempre vai ter um desfecho negativo. Entendeu? 24. Em sua opinião, que elementos dos gêneros estudados atraem os leitores? Isso seria uma resposta pessoal de vocês. Eu gosto mais do de enigma, porque ele tem suspense, aquela construção do mistério, certo? Ou você pode fazer a opção do de terror, com aquela visão assustadora, certo? E cria sempre uma expectativa no leitor, né? Então, os elementos que atraem é o mistério, a tensão, a expectativa, certo? Vocês poderiam estar citando isso aí, que criam no leitor. Aí, o que eu achei muito interessante é essa opinião aqui. A Morte Rubra aproveita a movimentação do baile de máscara, arte do disfarce, para entrar na abadia sem ser reconhecida. No mundo real, constantemente é preciso lidar com pessoas que usam máscaras, no sentido figurado, para enganar outras a fim de conseguir algo. Você conhece a expressão cair a máscara? Explique com suas palavras. Espera-se que você, você tenha pensado que a gente vê o verdadeiro caráter da pessoa, né? Caiu a máscara daquela pessoa, porque ela mentiu, né? Trapaceou. Tem sentido. Em sua opinião, máscaras realmente ocultam a personalidade de alguém? Por quê? Isso também é uma resposta pessoal. Um exemplo, você se passar de bonzinho para umas pessoas para ganhar vantagem, né? Pode existir isso. Um dia a máscara cai, né? Um dia a máscara vai cair, certo? Então, como a gente não pode discutir as ideias, aí eu tô dando uma opinião minha. Tomara que vocês tenham pensado dessa forma também. Ou de outras, né? Possivelmente, que essa aí é uma opinião sua. 3. Em que situações cotidianas é possível pôr à prova a honestidade de uma pessoa? Testar uma pessoa, exemplo, deixar um envelope cheio de dinheiro na rua, para ver se você devolve ou não. E isso acontece muito assim, deixar o nosso celular em cima da mesa. Às vezes acontecer assim, ó, na mesa de trabalho da gente, e a gente testar aquela pessoa para ver se ela vai dizer se achou ou não aquele celular, a gente testar a honestidade da pessoa, né? Pôr à prova, né? Fazer provas assim, sem que ela perceba, para ver se ela é honesta de verdade ou não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da correção sendo dessa maneira e peço a vocês que participem, porque teremos mais algumas atividades à frente. Tchau, gente. Obrigada.